Garantir que todas as crianças e adolescentes tenham seus direitos assegurados é dever não somente dos pais e familiares, como também de toda a sociedade. E uma goiana, referência em direito da criança e do adolescente, foi convidada a fazer parte da equipe de transição do governo Lula. O repórter Alexandre Paz teve um bate-papo sobre os projetos do próximo governo e os desafios do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no ano que vem. Goiana com origens nordestinas, mãe de 3 filhos e uma mulher negra com grande importância nacional na discussão dos direitos da infância e da adolescência no Brasil. Ela é Maria Luísa Moura, uma das integrantes do Grupo Técnico de Direitos Humanos da transição do governo federal. Maria Luísa, a gente sabe que discutir infância e adolescência no Brasil é algo muito primordial, né? Só que como que esse público tem sido visto pelo atual governo? A gente observa que nessa fase, nessa gestão, de fato a gente teve uma negação dos direitos da criança e do adolescente. Na questão orçamentária, né? Eu acho que associado mesmo à situação da pandemia, a gente também viu que a gente não conseguiu, especialmente a gestão nacional, ela não conseguiu corresponder e assegurar o direito das crianças e adolescentes no plano da educação, da saúde, da assistência. E a gente observa na situação da vacinação, por exemplo, um exemplo bem marcado, né, para todos nós. A gente vive uma outra onda agora de Covid e quem está mais sendo afetado são as crianças justamente porque não vacinaram, né? Então, é notório, né? E é assim um desrespeito absurdo a gente observou. Nós também temos a questão de garantia dos direitos e também os dados, os relatórios. Eles são presentes no tabelionato ou são apresentados de alguma maneira específica pelo governo? Então, outra marca, né, outra prova material do descuido, né, do que a gente está falando em relação à garantia e à proteção das crianças no nosso país, a gente observa um apagão de dados, né? A gente não consegue hoje acessar, haja visto a própria situação da notificação das mortes, né? A gente tem que fazer um consórcio de imprensa para poder o Brasil ficar sabendo quanto da sua população perdeu a vida para a questão da Covid, e no caso da infância a mesma coisa, né? A situação dos atos de violência contra criança e adolescente. A gente tem situações que a gente está buscando entender e investigar sobre a questão mesmo dos dados do Disque 100. Então a gente está encontrando, né, uma situação de também negação da realidade, né, e da desproteção das crianças nesse período. Acho que é importante ressaltar que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que garantem todos esses direitos de acesso, seja à moradia, à educação, à saúde. Então, eu gostaria de entender de que forma que o atual governo que vai assumir a presidência do país a partir do ano que vem pretende trazer todas essas garantias de direitos desse público que é tão importante e tão necessário de ser cuidado no Brasil. Nós vamos ter que olhar para todas as políticas, nós estamos analisando todos os programas, né, alguns deles foram extintos, né? A questão mesmo da seguridade alimentar, a fome é algo muito sério, né? A internação de crianças na primeira fase, na primeira infância, né, no primeiro ano de vida, aumentou assustadoramente, né? E uma das causas mais importantes é a desnutrição, é a fome, né? A fome que afeta a mãe, que não consegue alimentar, e as crianças que não recebem o alimento da mãe, que é o aleitamento, né? E também não tem um outro alimento que vá garantir a sua segurança alimentar. Então nós vamos ter que fazer de fato, fazendo esse olhar, né, uma análise muito bem feita, qualitativa, a partir dos dados, né, e apesar da falta deles, a gente traçar esse diagnóstico preliminar para a gente organizar a política novamente. Maria Luísa, nós agradecemos a sua entrevista para nós do TJ Goiás, você que durante 30 anos integrou o corpo docente da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e desejamos que seja um bom trabalho nessa nova gestão do governo federal. Muito obrigada, eu que agradeço.